Samuel Dantas, Ana Paula Mendes, Antônio Carlos, P. Silva, Clara Souza, Camila Marques, MR Amigos para Sempre, Cláudia Motola e Blade Kindred. E se você também quer estar recebendo um salve do canal INS Oculto, escreva a palavra sobrenatural nos comentários deste relato. E sem mais delongas... Boa noite a todos. Me chamo Vicente Martim Rocha. Sou natural de uma região que fica localizada próximo à cidade de Pelotas, no estado do Mato Grosso do Sul. Há exatamente 6 anos atrás, eu e minha família tivemos que deixar nossas terras para trás, por problemas que tivemos com outra família, que eram vizinhas às terras que morávamos. É um pouco surreal e difícil de acreditar o que eu estarei contando. Eu mesmo não acreditaria se não tivesse visto com esses olhos que a terra um dia há de comer. Ao todo, nossa família é composta por 7 pessoas. Minha mãe e meu pai, que na época do acontecido, tinham próximo a 50 anos. Contando comigo, existia mais 2 irmãos e também 2 irmãs. Tudo começou a partir do momento que meu pai resolveu cercar toda a sua propriedade, devido à grande perda que minha família na época estava tendo. Muitas cabeças de gado andavam sumindo de nossas terras, e por muitas vezes acabávamos encontrando nossos animais completamente destripados pela mata. Era visível que esses animais não eram furtos de roubo, pois eram encontrados intactos, somente com a sua barriga aberta e, por incrível que pareça, totalmente limpos por dentro. E com tudo isso acontecendo, meu pai achou melhor cercar nossa propriedade. E foi depois de tudo isso que começaram os problemas. A cerca de arame que separava nossas terras das terras vizinhas quase todas as manhãs tinha que ser consertada. Arames arrebentados e, por incrível que pareça, por muitas vezes os palanques que estavam fincados no chão pareciam terem sido arrancados com muita facilidade. O gado continuava sendo encontrado morto pelos campos e matas próximos à nossa casa. Depois de muito tempo ter se passado, o nosso pai, já estando cansado de estar passando por toda essa situação, acabou tendo a ideia de ficar de tocaia, na região em que a cerca, na maioria das vezes, era encontrada destruída. Era um fim de tarde quando nossa mãe veio até nós e falou que nosso pai estava na sala da casa, guardando por mim e meus irmãos. Então logo entramos na casa e fomos até ele. Ele fez 2 coisas que ele nunca tinha feito antes. Ele pediu para que nos aproximássemos dele. Sobre a mesa existia 4 copos e uma de suas bebidas favoritas. Ele acabou enchendo copo por copo e mandou que pegássemos. Depois disso mandou que nos sentássemos. Ali meu pai começou uma prosa estranha conosco. Ele falava sobre o sobrenatural. Comentava que quando mais novo, ele teve a infelicidade de cruzar com um ser que na sua época era conhecido como Hombre-Lobo. Ele dizia que essa criatura perseguiu a ele e ao meu avô pela mata, e que por muito pouco não foram mortos pela fera. Eu ouvia nosso pai dizer que já quando era próximo ao fim da madrugada, e também faltava poucas horas para que o dia viesse a estar tomando conta de todo aquele lugar, aquela criatura começou a se contorcer embaixo da árvore em que meu avô e meu pai estavam. Essas eram as suas palavras. Eu vi um ser horrível embaixo da árvore que eu estava. Aquilo olhava para mim e meu pai com um semblante de muita raiva. A morte era certa se aquilo nos pegasse. Não tínhamos, ao menos, um facão para nos defender da criatura.
Então, quando a madrugada já chegava ao seu fim, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Aquele ser estava se espojando no chão. Seus ossos pareciam voltar para o lugar, e com isso, também passamos a ouvir grunhidos, que se misturavam com gemidos de dor. Vocês já devem ter ouvido falar em lobisomem, pois naquele momento, o que estava abaixo de mim era isso. Imaginar a transformação dessa criatura é muito fácil. Vocês têm tudo na palma da mão: celular, internet e televisão, mas na verdade é completamente diferente de tudo que se imagina. Aquilo que estava abaixo de nós parecia um grande cachorro de pelagem negra. Também tinha um longo focinho. Boa parte de seu corpo era coberto por pelos. E diferente do que todos pensam, aquele ser era completamente esquelético, a ponto de parecer que seus ossos estavam expostos para fora de sua carne. A sua semelhança com a forma de andar era muito parecida com um grande macaco. Corpo encurvado para a frente, pernas tortas, de forma que parecia andar assentado sobre as próprias pernas, e longos braços. Eu e meu falecido pai vimos o momento em que aquele ser estava voltando a se tornar humano. Por incrível que pareça, seus pelos não caíam como todos pensam, e sim pareciam se recolher na carne de seu corpo. Suas mãos e dedos pareciam desfigurados, dedos alongados e tortos, que naquele momento se retorciam e voltavam ao normal. Mas o que nos deixou assustados foi poder ver o quanto a pessoa que vira essa criatura sofre no momento em que seu crânio está voltando ao normal. Vocês conseguem imaginar o que uma hora é um crânio humano e em outro momento já é o crânio semelhante a de um cão? Pois então, eu vi a cabeça daquela criatura se retorcendo. Parecia que os ossos que formavam a placa craniana daquela fera não queriam voltar ao seu normal. E com isso os gritos que aquilo soltava eram muito altos. Seu focinho foi diminuindo, a proporção de sua cabeça também. E por último, a única coisa que ficou deitado sobre os pés da árvore que estávamos era um moço, completamente nu e que deveria ter lá os seus 35 anos. Era possível ouvir aquele homem gemendo baixo. Acredito eu pela dor que sentiu. Depois disso, aquele homem se levantou, olhou para nós e nos pediu desculpas. Abaixou a sua cabeça e sumiu por entre a vegetação verde da mata. Então, depois de ouvir meu pai nos contar essa experiência terrível, eu nunca mais abusei com essas coisas que envolvem o sobrenatural. Passei a respeitar também o horário dos mortos, e durante a quaresma e a lua cheia, não fico transitando por matas e ruas escuras. Então, depois de ouvir tudo o que ele tinha nos contado, perguntei para ele se ele desconfiava de quem ou o que poderia estar derrubando a cerca que dividia nossas terras. Naquele momento, um de meus irmãos acabou perguntando se nosso pai acreditava que o que vinha invadindo nossas terras era um lobisomem. E para nossa surpresa, ele olhou para cada um de nós e respondeu que sim. Ele nos contou que durante o dia, no momento em que estávamos colocando a cerca no lugar, ele encontrou alguns palanques com marcas que não poderiam ser feitas por facões ou foices. Naquele momento, ele se lembrou da árvore que estava junto com seu pai. Ele nos falou que no momento que olhou para o tronco da árvore, conseguiram ver as mesmas marcas deixadas pelas garras da fera. Então ele falou que o que ele viu nos palanques da cerca eram marcas idênticas às que foram feitas naquela árvore que eles estavam. Depois disso, nosso pai se levantou da onde estava e caminhou até um baú muito antigo que tinha em seu quarto. Então não demorou muito para ouvirmos ele nos chamar. Quando fomos até ele, para nosso espanto, sobre a sua cama havia 3 armas. E pela primeira vez,
Nosso pai entregou uma a cada um de nós, todas carregadas. Também pediu para que nos preparássemos, pois aquela noite que ainda estava por vir, ficaríamos de tocaia, em um lugar próximo à cerca, que todas as noites eram destruídas. Tão logo a tarde chegou, eu, meus irmãos e nosso pai, começamos a caminhar por nossa propriedade. Caminhávamos em direção à mata. Quando começamos a nos aproximar do final de nossas terras, já conseguíamos ver a cerca, que demarcava o limite de nossa propriedade. O dia ainda não havia se dissipado. Meu pai nos mostrou a árvore que iríamos ficar. Ele acreditava que era melhor ficarmos no alto que no chão. E tão logo subimos e nos acomodamos naqueles galhos, meu pai pediu silêncio. Não demorou muito para vermos a silhueta do que parecia ser uma pessoa andando de a par à cerca. Essa pessoa parecia cuidar do nosso lado do terreno. E tão logo se aproximou do local que estávamos, conseguimos identificar aquele homem. Era o filho do sitiante vizinho às nossas terras. Depois de observar todo o lugar e não ter nos visto sobre os galhos da árvore, aquele jovem sumiu na mata. Nossa família não tinha contato algum com a família que morava vizinha às nossas terras. Meu pai sempre nos falava que achava aquela família muito estranha, até mesmo quando a cerca estava sendo feita. Da parte deles nenhuma ajuda foi prestada. Então, conforme conversávamos, as horas foram se passando, e quando foi próximo às 11 horas da noite, o lugar ficou completamente em silêncio. Não se ouvia nada. Somente o vento que soprava fraco e balançava os galhos das árvores ao nosso redor. Também não demorou muito para ouvirmos que parecia ser o som de galhos secos se quebrando em meio à mata. Quem ou que andava pela mata parecia saber que estávamos ali, pois os barulhos que ouvíamos pareciam estar em todos os cantos. Olhávamos para o chão e não conseguíamos ver nada, pois uma densa cerração estava sobre o chão, e somente a luz da lua deixava a mata um pouco mais clara. Também era fácil perceber que alguma coisa corria por entre a cerração que estava abaixo de nós. Conseguíamos ver a movimentação de algo. Nesse momento, por um descuido, meu pai acabou empunhando a sua arma e se soltou do galho que estava segurando. Somente seu corpo ficou encostado sobre a árvore. Então, nesse momento, vimos a criatura que estava abaixo de nós se jogar sobre a árvore que estávamos. E meu pai perdeu o equilíbrio e caiu. De imediato, nosso pai foi atacado. Seus gritos cortavam a noite. Temendo pela morte dele, eu acabei me jogando do alto daquela árvore. E quando corri em sua direção, vi aquele maldito lobisomem sobre o corpo de meu pai. Seus dentes estavam cravados em um de seus braços. Também era possível ver que meu pai estava com seu corpo bastante ferido. Quando aquela criatura me viu, veio em minha direção. De imediato descarreguei a arma naquele ser do inferno. Meu pai, mesmo estando machucado, conseguiu empunhar a sua arma e também abriu fogo contra a criatura. Não demorou muito para que aquela fera caísse no chão. Depois disso, corri em sua direção para prestar ajuda. Quando meus irmãos chegaram até nós, seus semblantes eram de muito assustados. E foi nesse momento que tivemos uma grande surpresa. Eles olharam para mim e meu pai e acabaram falando que a fera tinha deixado seu lado animal e tinha se tornado humano novamente. Para o nosso espanto, quem estava caído no chão com o corpo perfurado de balas era aquele jovem que vimos andando horas antes, próximo às nossas terras. Seu corpo foi deixado lá. Eu, meus irmãos e nosso pai retornamos para a nossa casa. E depois dos ferimentos de meu pai ter sido tratado por nossa mãe, nosso pai continuava a demonstrar que estava muito preocupado com tudo o que havia acontecido. Ele dizia que a criatura estava morta, mas infelizmente sentia que a dor de cabeça que estávamos tendo
era simplesmente o início de um grande problema. Então, quando foi o fim da tarde, o inesperado aconteceu. Aquela família de sitiantes que moravam vizinhas às nossas terras acabaram indo à porta de nossa casa. O homem mais velho entre aquela família se aproximou e pediu permissão a meu pai para poder passar por nossas terras e ir buscar o seu filho, que se encontrava morto em nossas terras. Meu pai, antes de autorizar, perguntou se eles sabiam que aquele jovem era uma criatura horrenda, que andava pelas matas invadindo fazendas e matando animais para se alimentar. Naquele momento, aquele pai de família não ergueu sua cabeça, olhou de canto de olho para meu pai e resmungou com uma voz grossa e trêmula: "Quem você chama de criatura horrenda? Por um acaso é meu filho? Agora me responda, senhor. Alguma vez alguém da minha família lhe fez algum mal? Ou feriu alguém da sua família?" Já era fácil notar que os ânimos estavam se alterando, e antes mesmo da discussão continuar, meu pai mandou que fossem até o local buscar aquele jovem. Então, depois de alguns minutos, aquela família retornou com o corpo, e foi possível ouvir que entre eles alguém pronunciou que o sangue que foi derramado seria cobrado com mais sangue. Muitos dias já vinham se passando, desde a noite em que o jovem que virava bicho foi morto. Contudo, depois da família daquele jovem ter vindo até as nossas terras para buscar o seu corpo, as noites que se passaram seguidas depois daquele dia nunca mais foram as mesmas. Depois de muitos outros acontecimentos em nossas terras, que envolviam o desaparecimento de muitos outros animais, minha família começou a se sentir ameaçada por aquela família que morava vizinha às nossas terras. Esses acontecimentos que começaram a aterrorizar as nossas noites passaram a acontecer depois que essa mesma família resolveu ir até as nossas terras para reclamar o corpo daquele jovem. E logo depois disso, com o passar de algumas noites, nossa propriedade passou a ser invadida pelo que parecia não ser apenas uma fera, mas sim 3. Durante os dias que se passavam, na maioria das vezes, no momento em que estávamos fazendo nossos afazeres matinais, éramos surpreendidos por alguém daquela família, que na maioria das vezes estavam embrenhados em meio à mata, andando à espreita e nos observando. A impressão que tínhamos era que não demoraria muito para que algo muito ruim viesse a nos acontecer, tirando o fato que na maioria das noites que se passavam, nossos animais eram mutilados com os ataques que sofriam dessas infames criaturas do inferno. Quando nós não encontrávamos os animais mortos, os que eram encontrados vivos acabavam tendo que ser sacrificados, devido à gravidade de seus ferimentos. Meu pai, vendo que mais cedo ou mais tarde esses ataques iriam se voltar contra nós, tomou a frente de tudo e acabou vendendo algumas máquinas que possuía, e com o dinheiro da venda acabou comprando armas de grosso calibre, instalou luzes por toda a nossa propriedade e também reforçou portas e janelas da nossa casa. Para minha família ficar naquele lugar já não era mais seguro, mas meu pai dizia que só deixaria suas terras se tirassem a sua vida. E depois de tudo isso que vinha acontecendo, passamos a andar armados por nossas terras, e as ordens que nosso pai tinha nos dado era que se alguém daquela família fosse visto em nossas terras, que atirássemos para matar. Já fazia um bom tempo que não tínhamos nenhum tipo de surpresa. Parecia que nossas vidas estavam voltando ao normal. Mas quando foi uma noite, uma de minhas irmãs
acordou a toda a minha família, com os gritos que desferia em seu quarto, gritos que cortavam a noite. Do lado de fora da casa, era possível ouvir que algo se esfregava pelas paredes, e não demorou muito para que ouvíssemos o barulho de algo se jogando sobre a porta de entrada de nossa casa. Naquele momento, eu, meu irmão e meu pai corrimos até a sala e notamos que não demoraria muito para que a porta fosse derrubada. E no momento em que isso aconteceu, vimos aquelas 3 criaturas. Elas estavam paradas nos observando. Também era possível ver seus dentes expostos para fora de sua boca. Sua pelagem era rala, e os 3 possuíam formas idênticas. Corpo completamente esquelético, olhos amarelos e braços longos. Suas mãos eram completamente deformadas, mas entre eles existia um, que parecia ser o líder. Este, no momento em que nos viu, se colocou em pé e caminhou em direção à nossa casa, enquanto os outros 2 o acompanhavam às suas costas. De imediato abrimos fogo contra aquelas criaturas do inferno, que pareciam conseguir desviar dos tiros. Não demorou muito para se aproximarem da porta, e foi nesse momento que minha mãe nos surpreendeu. Ela carregava uma panela de água fervente em suas mãos, e foi no momento em que eu fui atacado, e jogou a água sobre a criatura. De imediato, aquele ser soltou um forte uivo e correu para fora da casa.